Agora ele vem com um corpo que é franzino, mas a cabeça está mais lúcida. Já não tem tanta depressão, já não tem tanto processo psiquiátrico, não está precisando tomar remédio. Então isso aqui muda tudo. Outra coisa também, é aquilo lá, ó, os 20 mega atributos propulsores da evolução. Então a pessoa, por exemplo, ela vem, hoje, ela tem mais discernimento, porque ela está mais lúcida, ela tem mais memória, ela prioriza mais as coisas, a terceiridade dela é mais retilínea. Nada disso havia, porque ela não tinha memória. Entendeu? Tudo então melhora. Então, às vezes, por exemplo, é preferível ter um corpo tosco, franzino, feio, mas que a cabeça funcione. Isso aí, com o tempo, as pessoas vão ver. Coisa mais séria é o topo da cabeça. Ó, esse segmento aqui é o crânio. Sem crânio, não adianta nada o mais. Tudo mais é tolice. Agora, veja, a personalidade consecutiva, ela só dá um tratado. As coisas que eu sei sobre isso são incríveis. Mas eu não posso estar falando tudo. Porque vocês falam assim, não, você fala com linhas travessas, arranja uns nomes, coloca no nome, não adianta. A personalidade começa a aparecer assim, todo mundo identifica, não tem jeito. Ou você fala ou fica calado, não tem jeito, isso aí não tem meio termo. Não tem jeito de esconder, entende? Isso é um fato. Então esse negócio de personalidade consecutiva, ó, vocês ainda vão ver muita coisa dessa na vida, vocês mesmos. Se abrir o olho, frequentar mais os laboratórios, desenvolver um pouco mais as energias, como parapsiquismo, sai de baixo, porque esse negócio vai longe. O que mais? E a última pergunta é quando que a exposição dos trafares pessoais faz os assediadores deixarem a pessoa em paz? Só a exposição do trafalho não quer dizer nada, não. Depende da reação da pessoa com os trafares dela. Se, por exemplo, fez a exposição dos trafares e a pessoa achou ruim aquilo, os assediadores deitam e rolam. Cá para mim. Piora tudo em vez de ajudar. Isso aí tem que ir com calma. Agora, quando a pessoa se expõe ela mesma, é porque ela já está com... Ela tem fortaleza, ela tem segurança, ela tem profilaxia. Aí, a tendência da pessoa é afastar os assediadores. Tudo depende da reação da pessoa. Isso. Entende? Isso é que eu sei. Professor, alô? Olha só, aqui na taxologia, eu queria voltar essa questão da personalidade consecutiva, porque você colocou que são condições ou fatores existenciais capazes de caracterizar claramente a extraproex. Mas você pode falar melhor? Onde é que está isso aí? Na taxologia, na página 36. Essas 5 condições, a terceira é a personalidade consecutiva, né? Sim. Você pode explicar melhor por que caracterizam uma questão da extraproex, a questão da personalidade consecutiva? Raciocínio. Um minutinho. Alguém quer explicar para ele? É óbvio. Raciocínio. Você sabe o que é a personalidade consecutiva? Sim. Então. Agora você veja bem. Gabriel, para a pessoa... Gabriel, desculpa. Gabriel, você está ouvindo? Para a pessoa que é a personalidade, a coisa é indefensável quando ela descobre. Então é o caso, às vezes aquilo é proex, a pessoa vai ter que assumir. Ela tem sempre, você está entendendo? É continuidade. O nível de informação. Não, você entendeu? Ele também. Não, termina. Quero entender também isso aí que ela falou, porque não é... O que mais? Não, é mais ou menos isso, eu estava tentando entender. O caso todo agora é o seguinte, raciocina só. A hora que a pessoa é levada, encantoada, para fazer uma autoanálise, se é ela ou não, se aquele negócio vem a furo, vem a público, já não é mais só a gente que mostrou a realidade. Todas as pessoas que conviveram no primeiro tempo, está entendendo? Só testemunha, não tem jeito. Chega num ponto que não tem saída para a pessoa. Aí a pessoa vai fazer o levantamento, às vezes com a má vontade danada. Fica danada a vida. Mas depois aquilo vai cedendo, ceda e ajuda a pessoa.
Depende dela. Agora, não é fácil. Você sabe, isso aí está indo contra a derrogação de todas as leis do processo da vida humana. A ressoma, tudo isso. São exceções. Agora isso vai ficando cada vez mais óbvio com o passar do tempo. Vai chegar um ponto que não tem mais razão de ser. Você está ressomando, você já sabe tudo. Tanto de lá quanto daqui, a hora que foi isso, acabou. É aquilo que o Allan Kardec falava, que é dos mundos felizes. Que nada, coitado, ainda é muita besteira. O mundo feliz mesmo é o da consciência livre. Podemos. Ainda personalidade consecutiva. O senhor coloca que essa... Nós já debatemos isso aqui, não já? Que dê a Ivanilda. Pois é. Sim, mas daí? Sim, mas... Pode continuar a debater, né? Pode, vamos nessa. Muito obrigada pela oportunidade. Não, para companheiro, não. Não falei companheiro, nem pensei. Nem pensei, nem... Vamos lá. Camarada. Não. Vamos nessa. A personalidade consecutiva é um dos 5 características que claramente... Não, eu estou colocando aqui alguns. Vocês podem ver se arranjam outros. Sim. Esses aí são os vivos. Então, claramente, está aqui a personalidade consecutiva. Então, essa é... Professor, no exemplo em cima, na exemplologia, o senhor coloca como extraproex indireta. Como é que é claramente conformando a reproex, a personalidade consecutiva, e como é que pode ser um exemplo indireto? Então, eu não estou entendendo Explica para ela. O problema é de autocognição. É a pessoa saber ou não saber a realidade dela. É a ter lucidez ou não. Entende? Eu, por exemplo, tem gente aqui, por incrível que pareça, no meio de vocês, que eu sei bem quem é. E não posso falar. Olha como é que fica o danado da vida. Olha como é que fica o danado da vida. Essa história eu conheço faz meio século. Entende? Fácil, né? Depois quem é que vai levar na cabeça? Mas por quê? Aqui, ó. Devagar e sempre. Lembre-se daquele negócio. Vocês não falam que eu sou uma pessoa que tem paciência? Outra coisa. Vocês não falam também que eu escondo leite? Eu tenho que honrar o que vocês acham. Está sinistro também. Pois é. Uma outra coisa, vocês não acham que eu sou uma pessoa que não tem assim tanta afobação com as coisas? Sério, lá em casa, né? Chegava a correspondência e ficava ali. Aquele monte de carta, às vezes estava um negócio, todo mundo atrás. Vem cá, mas você não vai abrir essa carta? Não, calma, isso tem a hora. Professor, ainda na taxologia, no item 1, taxologia, maternidade não programada, a pergunta é a seguinte: a adoção, quando chega não programada, ela pode acontecer, igualzinho a maternidade. Entraria dentro desse item? Depende do que é. Mas tem exceções nesses casos que são claras. É uma extraproex. Um acidente, a morte inesperada das pessoas, um problema que está ali. E a pessoa é adventista, às vezes nem é parente. É outra árvore genealógica. Mas as coisas são levadas para aquilo. Às vezes é necessário. Faz parte. Agora, ó, a extraproex pode ocorrer em função de erros de outros. Que você que não tem culpa recebe aquilo como um extra, que é a extraproex. Por quê? Você não tem culpa. Para preencher a sua oportunidade, eles te dão aquilo. É difícil dizer, do povo entender isso. Não, erros, e não é só erros. Acidentes, doenças, intempéries, catástrofes, diabo. Aquilo repercute, bate lá, o negócio vem em cima de você, eles chegam para você e falam, você tem a oportunidade de fazer isso. Pega o lado. O que tu queres?
Entendi. Sempre que me ofereceram isso, eu nunca recusei. Eu não sou besta. Com isso, então, você tem um plus, você tem um algo mais. É Extra Proex. Eu tenho umas 3 coisas sérias na minha vida que são tipo Extra Proex. Ok? Não, esse aí é que eu falo. Esse é que eu falo, tem aqueles que eu não falo. Pode falar, Eliel. Parece que esse lado de cá, a personalidade consecutiva está mais forte. Não, é lógico, é lógico. A pergunta é a seguinte. No encontro com a personalidade consecutiva, quais as precauções que devemos ter com essa relação consciencial? Primeira coisa é só falar, em último recurso, quando você não tiver mais dúvida alguma que aquilo não vai prejudicar ninguém. Se for ainda tiver dúvida de prejudicar alguém, está danado. Agora, olha bem a palavra prejudicar. Porque às vezes vai falar a verdade que vai levantar a poeira, mas aquilo faz bem. Você está entendendo? Às vezes é necessário impacto-terapia. Às vezes é necessário, não tem jeito, até uma cosmoética destrutiva. Então, isso tem que ser ponderado e pentear com pente finíssimo, para a pessoa não errar, porque senão, mais tarde você se arrepende do que você falou e não tem mais jeito de voltar atrás. Entende? Agora, eu sigo uma média muito forte da situação de ver todo o ambiente, todo o contexto. E depois, ver o que os amparadores acham. A hora que eles abrem o caminho, aí eu entro. Eu raramente decido por mim mesmo. Esse negócio de guardar as coisas para mim, eu não tenho problema com isso. Aquilo, ó, vem até aqui na ponta da língua, você não fala nada. Entende? O negócio é a ponta da língua. Sua ponta da língua é sensível ou não? Por exemplo, Sr. Oswaldo, assim, minha mãe dessomou com 48 anos, certo? Então, se fica 30 anos e volta para cá, eu posso estar cruzando com ela novamente. O meu processo emocional tem que estar bem equilibrado para lidar com essa situação, né? Precisa. Agora, tem uma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é o descarte das possibilidades. Tem que ver o temperamento dela e como é que foi a vida. Qual o saldo. Aí, por exemplo, meu caso que eu uso é isso. Então a gente usa entre 15 e 30 anos, para ter uma ideia. E tem uma terceira posição, que é aquilo que a pessoa não vai aparecer por aqui tão cedo. Então isso tudo tem que ser avaliado. Eu uso isso tudo. O meu negócio é estudar. Pré-antes, depois o antes, depois o início, depois o meio, depois o fim, depois o pós-fim. O pós-fácil. Eu olho tudo isso assim, ó. Senão não vai. Entende? Agora, o que tem de palpite errado é 99%. Você tem que seguir aquilo que você vivencia e esquecer os palpites fora. Não, a fantasia que eu estou falando, o palpite é errado. Quer dizer, o que tem de gente viajando na maionese... Bom, dentro dessa análise aí da personalidade consecutiva, você já viu a questão do grupo consecutivo? Quer dizer, poderíamos falar assim, várias pessoas... Já. Agora aí entra o processo de etnia, entra o processo da geopolítica. Tudo isso eu já examinei muito com calma. Eu já fiz viagem só por causa disso. E chegando assim, com a cara mais de paisagem do mundo, cara de bobo, só para ver a situação. Fica ali uma temporada para você ver o que acontece. Para analisar o que é. Eu já fiz isso até fora do Brasil. Mas no seu caso você reconheceu um grupo de pessoas e que tinham ressomado. Agora você ia lá para ver se poderia resgatar alguma coisa. Mas é duro. A hora que você vê que atualmente teria 16 pessoas, só tem 2 que estão maduras. Aí você deixa. Não volta mais para aquilo, deixa para lá. Assim é um monte. Agora, o problema é a gente bancar um amparador intrafísico. Do jeito que tem um amparador extrafísico, tem que bancar um amparador intrafísico. Sua vontade não deve predominar sobre essas coisas.
Às vezes a sua vontade, ela pode estar querendo até ter mais trabalho com aquilo, mas não é a hora, não é ideal. Entende? Não tem jeito. Tá, e nessa linha de raciocínio, a questão também da extra ProEx pode haver do ponto de vista de grupo, né? Como é que é? Uma extra ProEx grupal também. Não, mas sempre tem. Não só a ProEx. Aqui, ó, se pega um líder, tem um grupo. Se é um figurante, se é um liderado, se é um subordinado, é outra coisa. Mas se é uma pessoa que está liderando, que está governando, está com as rédeas na mão, sempre tem um monte de gente em departamentos diferentes, setores diferentes, gente que está atrás. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não tem jeito. Agora, eu comecei a ver essas coisas muito por baixo e muito cedo na minha vida. Então, eu pequeno, sem força nenhuma, nem social, nem mesmo intelectual, ainda rapazinho e tal, eu começava a ver aquilo tudo com o meu parapsiquismo, e lá no domingo, aquilo que eu falava para você, ficava lá quietinho, perto das mamonas, os passarinhos, e começava a ver aquilo tudo. Eu falava assim, não entra em nada. Senão não está na hora. Deixa para lá. Agora, com o tempo, você se interessa por aquilo. Às vezes as pessoas nem não entendem por que o Valdo se interessa por esse povo. O que é aquilo. Então, tudo viajando a maionese. Ninguém sabia qual é o meu interesse. E você vai seguindo aquilo. Isso te dá muita ideia. Uma das coisas que eu vi muito é por causa da minha clientela em Uberaba, né, gratuita. Era gente demais, né, milhares de pessoas. Né? E às vezes você consultava a família inteira, você via a situação como é que era. De vez em quando você marcava uma pessoa que você conhecia. Agora, eu fazia a experiência da seguinte maneira. Vinha lá, eu via ali uma criança de 8, 10 anos. Então chamava a mãe e falava assim, vem cá, fulano de tal, por acaso, é assim, 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 assim. É isso aí. É isso aí, cuspido e escarrado, que você está acabando de falar. Aí eu começava a ver outras coisas. Então eu acompanhava para ver o que ia dar. Por que naquela família? Por que aquela mãe? Por que aqueles irmãos? Aí daí a pouco você ia ver um negócio. Eu cheguei a ver a ressoma de 3 pessoas que morreram no acidente. Estava na mesma família depois. Agora, tratei todo mundo. No consultório. Agora, isso é simplesmente impressionante. Esse caso coletivo, assim, eu nunca pude expor. Não dá. Você está entendendo? Não dá. Agora, por exemplo, é duro, é a hora que tem 3, um entenderia, os outros 2 não, você não pode falar com ninguém. Agora, por exemplo, eu acho que essas coisas todas vão ficar cada vez mais óbvias, evidentes e transparentes. Porque a tendência das pessoas vão ser viver 150 anos, 200 anos, eu já acho que tem gente que vai viver até 250 anos. Se isso acontecer, a pessoa vai ter uma panorâmica. O povo que vai estudar esse processo vai estabelecer um cronograma, um fluxograma das vidas e dos temperamentos, vai ser um desbronco, né? Isso vai clarear a vida de todo mundo. Esse conscienciograma é que eu deixaria fazer hoje, não posso. Vocês estão entendendo, né, o nível disso? Um absurdo. É interessante, nesse caso aí, pode chegar de ter um banco de dados do conscienciograma feito de cada pessoa, né? Você mantém aquilo do jeito que eles estão fazendo hoje. Os judeus, os portugueses, os espanhóis. Mesma coisa. Mas você vai ter tudo, mas a mesma pessoa nas diversas. Se você tem lá o conscienciograma feito por ela, né? Ficou ali. Um banco de dados. Isso é interessante até. Porque os dados que tem, assim, os grossos que tem na matéria de genealogia, eles não são confiáveis. A pessoa vê lá, não, essa rainha aqui, que depois teve isso, teve o príncipe, depois teve essa outra rainha, os temperamentos são iguais. Mas nem sempre é a mesma pessoa. Tem que ir com calma. Não, esse outro aqui, porque parece com esse, parece com esse negócio de semelhança é besteira. Não manda nada. Isso não pesa no assunto. Então, o problema é de muita observação. Observação interna, sabe? Refinada, sofisticada. E acompanhar aquilo com paciência. Senão não vai não. Valdo,
Aqui na segunda e terceira linha da fatologia, os fatos intercorrentes além da capacidade decisória da consim. Podia explicar isso? Por exemplo, você tem coisas que você pode segurar e tem coisa que passa das suas rédeas. Você já não influi mais. Você cria determinada obra. Outros vão tomar conta. Aquilo vai dar filhote, dividendos. Você já não segura mais nada. Não tem mais jeito. Assim é um monte de coisa. Por exemplo, suponha que você faça um trabalho desse assistência. Vai chegar um ponto que você não segura mais. Por isso que eu falo, olha bem, desde o início, o que você faz para aquilo sair direito. Para que os dividendos sejam positivos, para aquilo não vir contra você. A vida é assim. Agora, a Extra Proex tem muito disso. São os filhotes que apareceram daquilo que você fez. Porque na vida tudo é assim. Uma coisa que é impressionante, eu já falei isso aqui, é empresa, por exemplo. Isso sempre me encabulou, me fez pensar demais. Por exemplo, você cria uma empresa. Não existe essa empresa. É estaca zero. Você pegou, colocou dinheiro, tempo, dedicação, suou sangue, arranjou gente, escolheu os perfis para trabalhar com aquilo. 5 anos depois, o negócio está funcionando sem você. Não precisa mais de você. Outros já tomaram conta, vieram outras gerações já tomaram conta, aquilo vem vindo e o negócio caminha. Não tem mais nada. Eu mostrei lá em Uberaba, por exemplo, o centro lá. Aquilo lá, por exemplo, quantos anos já não tem isso? 58, é mais ou menos isso. São, portanto, 60 anos, 50 anos. Né? 50 anos, meio século. Está tudo funcionando como se eu tivesse feito o negócio a semana passada. Como é que é isso? E outra coisa, eu sei do meu esforço para fazer aquilo. Eu lembro que eu nunca pude esquecer, que aquilo me criou um trauma. Os primeiros 9 postos que eu tive que comprar e assentar para abrir o arruamento lá do negócio. Não é fácil. Agora eu chego lá, está aquele bairrão enorme, um bairro enorme. Bom, outra coisa, não posso esquecer, eu com Euclides, eu deitado na grama, as cobras passando lá, eu falei assim, eu vou comprar uns terrenos aqui, vou fazer uma casa e um bico de um centro. Valdo, no meio desse matagal, dessas cobras todas, você está louco. Tudo foi feito. Entende? As coisas todas caminharam. Então, isso aí que eu estou falando. Tem coisas que vão dar dividendo que não estão mais na sua mão. Agora, pensa isso de vidas anteriores. Vamos supor que há 6 séculos você fez alguma coisa nesse sentido. Aí você fica aí roendo de vontade, chupando o dedo, de ir lá para ver o que está acontecendo hoje, depois de 600 anos. E chega lá com a cara mais de paisagem do mundo. Às vezes, né, você até finge que não sabe a língua que eles estão falando, tal, só para ver o que é que se passa. É impressionante você ver isso tudo. Como é que fica? Agora, outras coisas. Você chegar no lugar, por exemplo, e ver do jeito que foi esse caso da Ada, lá na Inglaterra, ou você vai numa cidade, chega lá, tem uma construção. Não, isso aqui é a construção. Aí tem o cara que está mostrando, aqui tem isso, no ano tal foi feito isso, no ano de tal veio aqui. Quem fez aquilo foi você. E você sabe direitinho. E estão falando besteira. E você não vai lá e não corrige nada, deixa. Tudo isso eu já vi de perto. É a vida. Agora, eu fico pensando, você já pensou, os evoluciólogos, o que eles não veem? Os serenões, o que não veem? Tu já sabe antes. Entendeu? Por aí é que você começa a entender o que é evoluciólogo, o que é o serenão. Você vê o alcance dele. Você vai falar assim, são super inteligentes. Não é bem inteligente. São super vividos. Experientes. Traquejados. Aí é que a diferença é essa. Agora só mais uma coisa. É esse traquejo que eu quero ter. Se vocês acharem qualquer coisa que a gente pode comprar traquejo, eu compro. Só última coisinha. Na segunda linha de baixo para cima, da fatologia, sim, é o papel das transverpons. Você podia
Entendeu que seria uma transverpom? Papel da transverpose. Transverpose é uma verdade relativa de ponto transcendente. Por exemplo, a personalidade consecutiva. Vocês acham que seja uma transverpose? Eu hoje estou com vontade de falar numa aqui, mas eu queria falar quando estivesse lá para o povo, porque vai mexer com gente. Pode falar? Então eu vou falar sobre a transverpose para vocês. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Quem é aqui que ontem à noite, às 11h30, por exemplo, 23h30, já estava dormindo? Levanta a mão. Quantos são? Quantos são? Conta aí para mim. Onze h 30 da noite, tá certo? Ontem. 24. Agora, de vocês, 24 pessoas, teve alguém que lembra se teve alguma coisa fora do corpo? O que você teve? Eu me lembro do César, eu lembro de algumas pessoas. O que você estava fazendo? Alguém lembra de alguma coisa? Eu lembro de gente, estava passeando num lugar e que abria umas gavetas e dava um monte de coisa para as pessoas. Mas dentro de casa? Não, era assim, era um monte de gente. Não me lembro se era dentro de casa. Mas dentro como? Era na natureza ou indoors? Como é que é? Não, acho que era indoors, porque era coisa que tinha preparado. O que mais? Alguém viu mais alguma coisa? Uma avenida, era alguma coisa na rua, eu lembro de você, do César, de algumas pessoas, mas isso foi de manhã, Não, tem que ser no horário. Não leva nada para acostamento, não. Vamos ficar aqui no leito da estrada para vocês entenderem. Agora, ó. O que é que se passa? Ontem eu estava trabalhando, ainda à noite, quando eles falaram assim, ó, vai dormir. Eu fui dormir antes das 11h30. Eu estou falando 11h30 porque foi a hora que começou o processo. Um monte de gente na face da terra, uma espécie de vale, a natureza muito rala das coisas todas, grupos de pessoas de tudo quanto é jeito, tinha desde consciência bem vulgar até uns mais avançados. Agora, eles foram falar uma série de coisas, inclusive me pediram para eu falar. Eu tive que volitar em cima, falar igual gente, mas aquilo ficava estentórico o negócio, pela situação que estava lá. E os amparadores segurando tudo. Tinha gente muito forte lá no meio. Agora, o problema, a base de tudo, eu já fiz até um verbete baseado no assunto. Era mega omissão. Então, vocês aí, pelo que eu vejo, ninguém pescou nada. Mas tinha gente lá, tinha consciência lá, consciência lá. Agora, escuta. Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte. O que vocês acham sobre a mega omissão? Por exemplo, o que é que a humanidade, desde que ela é humana nessa terra, qual é o mega trafar maior que tem prejudicado na questão, por exemplo, evolutiva, na série X, tudo isso? O que é que tem? Assim, olha bem o que vocês pensam. Não, vamos um cada um. Fala. Contra o extrafísico. Agora, o nome disso seria paraprocedência. É isso aí, Deus. Eu perguntei, uma pessoa falou isso também estou de acordo. Mas agora, o que mais? Sei, mas isso é o óbvio. Talvez não pensar dessa maneira assim o tempo todo no extrafísico e intrafísico com a inteligência evolutiva? Não é isso. Também não. Não. O desconhecimento é esse. Agora, isso aí implica numa série de condições. Parapsiquismo, você está entendendo o desenvolvimento disso, a prioridade das coisas que você tem que fazer a partir da paraprocedência. Todo esse problema da ProEx aqui, ó, entra nisso. Agora, veja, vocês têm alguma outra ideia que seja mais avançada do que essa? Como sendo a mega omissão? O que é que falta? O que a humanidade erra mais? Era essa que esse que era o tema. Violento. Agora, por exemplo, a cosmoética, é lógico que está aí, mas tudo é decorrência. De tudo que eu estudei,
E foi o que eu falei lá. Para mim, a paraprocedência que é o negócio mais sério. Agora, eu comecei a falar lá, teve gente até que achou ruim, achou que eu ia fazer uma oração. Mas oração é discurso. Oração e discurso é a mesma coisa, vocês estão entendendo? Mas agora, por quê? Porque eu comecei a meter o pau nas questões, né? A religião tem levado tudo para o pior, que faz a lavagem cerebral, vem a dogmática. Então, em vez de orientar as pessoas, eles querem o poder para dominar a pessoa. Então, está tudo errado esse tempo todo, porque eles tratam o ser humano como se fosse sub-humano. Então, tudo na manobra de manada, de bicho. E isso aí que está errado. Agora, o que os amparadores queriam era clarear isso aí. Agora, a gente vê que tinha gente ali que até pouco tempo era energívoro. Que a energia da gente chupava tudo quanto a gente. Mas agora, ó, desde a década de 80 que eu não vejo nenhuma reunião dessa expressão. E outra coisa, na face da Terra. Eu tenho uma leve impressão que isso foi na África. Mas é só impressão, não deu para checar. Agora, ó, eu fui lá, fiquei lá uma temporada, voltei para o corpo. Dormi com calma. Às 4 da manhã eu voltei lá, para ver. Ainda tinha remanescentes, o povo todo ainda estava, entende, um pedaço. Aquele negócio se prolongou por muito tempo. Agora, eu acho que tinha consim no meio. Porque eram grupos, está entendendo? Daquele jeito. Tinha. Mas deixa para lá. Né? Deixa para lá. Tudo é dando, o mínimo está dando pelo menos energia, né? Agora, eles chupavam a energia da gente para valer. E para mim, trabalho do jeito que é que mostraram lá, da reurbanização ainda, o serviço da reurbanização. Agora, é tanto que depois eu vim, achei que devia de deitar, eles vezes falar durma, que eu cedi muita coisa lá. Agora, às 4 horas da manhã, mais ou menos 4 horas, eu fui lá de novo, foi só pensar no negócio, daí a pouco eu estava lá, com eles, examinei tudo. Agora, volitei em cima daquilo, era um vale, com um negócio de sido assim, enorme, um lugar até bonito, mas assim, muito pobre em matéria de natureza. Entende? Parece aquelas savanas, sei lá o que, aquele lugar que tem pouca. Entende? Na África, do jeito que é que tem, naquele, mas não tinha bicho, não tinha nada. E o povo todo ali, reunido. Mas agora, a hora que levantava para falar no alto, é como se fosse uma aparição da gente. Aquilo repercutia todo lado, todo mundo estava entendendo o que a gente estava falando. Walter, então, onde a humanidade erra mais o quê? Nas manipulações, é isso que você falou? Na omissão? Não, na questão, por exemplo, da igreja é por causa disso. Então, por exemplo, o que é religião? É religar. É a pessoa não perder a ligação para a procedência dela. A religião era para isso. Eles erraram tudo, errando tudo, através de milênios. E não conserta isso, porque não tem ideia do que é que está se passando. Agora, então, é importante mostrar essa realidade e ver o que é a mega omissão. Agora, eu já, no Reverte, eu estou falando lá. A mega omissão, a meu ver, é aquilo que eu já falei aqui para vocês em diversas hipóteses e contextos. Primeiro, o desperto é o primeiro que começa a se interessar pelo assunto. Mas ainda está muito enrolado aí. O evoluciólogo já sabe o que é e já começa a descartar isso aí, já fica mais entrosado. Agora, quem elimina o processo da mega omissão é só o serenão. A consciência livre não tem mais problema. Agora, vocês vejam, eu já falei muita coisa perto disso, mas esse assunto eu nunca toquei aqui. Agora, esse eu já sabia desse processo, mas não tem nem nas minhas anotações, não tinha nada. Eles falam assim, agora você escreve. Eu já escrevi, o verbete já está pronto. Só falta a etimologia. Escrevi 3 páginas aí já, o assunto. Agora veja, isso aí, a meu ver, é um processo da extra-proex da história. Em matéria que eu estou falando aí da Transverpom. Vocês estão entendendo o que é Transverpom? Aí no caso, é isso aí.
Agora, o que eu escrevi é mais ou menos isso. Tinha os grupos espalhados, um vale, a crosta da terra, 4 da manhã eu voltei. 23 e 30. Ivaldo, se você puder falar, que papel, que desempenho que essas consciências que você percebeu lá estavam fazendo? Elas estão querendo ver se melhora. Dali, então, por exemplo, pode ser que muitos, pode ser encaminhado até para curso intermissivo. Entendeu? Agora, tinha gente em cada grupo daquele que já tinha curso intermissivo, que estava lá para ajudar. Mas o que você percebeu era consim projetada aqui da não, comunidade? Não, também tinha, sempre a gente vê. Quando tem muita gente assim, sempre às vezes tem. E eles que estavam, essas pessoas que estavam fazendo? Estavam ajudando também por dando energia? assistência, dando energia. Sempre é assim. Agora, às vezes, coincide que as pessoas sabem o que é. Entende? Às vezes ninguém sabe. Porque não adianta chutar. Os fatos têm que encaixar com os parafasos. Tudo direitinho, senão não dá certo. Horário daqui, as coisas que aconteceram de lá, tudo tem que entrosar. Você tinha noção mais ou menos quantas pessoas, quantas consciências, mais ou menos assim, para ter uma ideia? Era multidão? Era 5 mil. 5 mil. Para ser, no mínimo. E quando você falou... Um monte de gente. Quando você falou... Agora, eu não posso esquecer a hora que veio o cara lá e falou, não, mas você está falando oração? A gente quer acabar com isso, eu já sofri muito com isso. Não é isso que eu estou falando, vê se me entende. Quer dizer, coisa bem primária. Né? Essa mega omissão, ela entra numa distorção informativa, por exemplo, se fala no caso das religiões, entra isso, é uma distorção de informar a realidade. Tinha gente lá, tinha sido clérigo, tudo quanto é gente. Estava lá tentando ver se ajudava. Agora a questão da... Estavam redizendo o que eles disseram. A questão da África, quer dizer, tinha relação com o povo que ia ressomar lá? Não, era porque eu tenho a impressão que não é isso. Eles arranjaram um ambiente que não tem influência de nada. Nem de guerra, nem de dinheiro, nem de política. A África é grande, não é tudo que está em guerra. Tem lugar lá que está no fim do mundo, está tudo quieto. Eu sei disso porque na década de 60 eu ia muito lá. Né? Tem lugar que está no fim do mundo, que ninguém sabe o que se passa. Você pode encontrar, e lá era uma espécie de vale, um vale grande, com aquele povo tudo espalhado. Agora, eu não pude deixar de pensar que eu tinha visto a Glastonbury, aquele negócio aí, agora recentemente que eu falei para vocês, festival. Isso é um festival, só que tem que inventar o somático. Evolutivo. Eu não pude deixar de comparar. Val, quem que organizou? Quem estava o amparador? Evoluciólogo? Serenão? Serenão mesmo. Esse que estava lá funcionando, para mim, um dos tais da África. Uma vez eu estive no Senegal, e eu notei que tinha, pode ser que seja esse, é um homem. É assim, aqui eu estou recebendo um banho de loja. É esse cara. Ele é de Senegal, a meu ver. Mas eu não sei se ele for Senegal, não. Eu já estive no Senegal, eu sei como é que é. Valdo. Lá é diferente. Professor, sobre a personalidade consecutiva, você, para dizer, essa pessoa é uma personalidade consecutiva. Você tem que ter visto ela nesse seu soma, e ela em 2 somas diferentes, ou basta você ter rememoração de outra vida e tudo? Não, a personalidade consecutiva, que eu gosto de falar, que é a mais séria, é aquela que você viu nessa vida a mesma pessoa em 2 corpos. Você nessa vida? Nessa mesma vida. Você vê a primeira fase, depois vê a segunda. O primeiro corpo e o segundo. Então é o seguinte, ó, isso manda para o escambau, liquida com tudo. Todas as bobagens tem ali, não interessa mais estar discutindo muita coisa. Tudo fica ponto pacífico para você. Você vê tudo, acaba com tudo. Então a religião diminui. Entende? Você não quer perder mais tempo com isso. Sim. Aquela questão da omissão ali, da mega omissão, a gente estava aquela vez perguntando lá naquele curso sobre o momento que ocorre a transição da consciência filia à biofilia que se predomina. O senhor falou que era a semiconsciência que ela começa a predominar, mais a consciência filia. Então, ela estaria... O problema é no desperto. Mas começa... Não, olha lá. É o desperto depois que vem a semiconsciência. Agora o processo é o desperto. Por quê? Devido a ser desassediado.
quando ele está desassediado, ele pode escolher as coisas. A pessoa que está assediada não pode estar escolhendo, ela é escolhida. Pois é. Por causa do assédio. Vocês estão entendendo? Não há liberdade, não há autonomia de manifestação. Entende? Isso é terrível. Eu lembro que há essa dúvida que a gente levou lá, porque 50% do serenão, mas o semiconsciente que é 50%. Quem começa a ver isso, eu espero. Ele começa. Mas começa a ver, já começa a querer já trabalhar com aquilo, vem sendo consciente, já trabalha. Já o evoluciólogo já domina bem o assunto. Mas ainda tem uma parte. Ele ainda não consegue ainda a parte vivenciada em alto nível. Só o serenão consegue isso. Não tem jeito. Agora você veja, se você basear, que aí depende, nós temos que saber a opinião de cada um. O que seria para você? Eu estou dizendo, por exemplo, que é a mesma que ele falou aí, que para mim foi a mesma coisa. Para mim, a mega omissão maior é o processo da hipomnésia, ou da amnésia que a pessoa tem na realidade dela. Faltou isso, faltou tudo. Por isso que eu falo sobre projeção. O que é a projeção? Ela vem trazendo essa realidade para a pessoa. Então, ela conserta essa mega omissão. Entende? Foi por isso que eu comecei a estudar o negócio muito cedo. Agora você veja, tem sua lógica séria, tudo isso aí que eu estou falando. O negócio é ponderar. Né? Professor, a gente poderia considerar uma outra classificação, que a extraproex poderia ter, então, a origem interna, por exemplo, uma recim mais profunda, o nível de maturidade que a pessoa atingiu. Ou em origem também externa, de acordo com o trabalho desempenhado dentro de um grupo. Pode a maioria das coisas de proex, você pode levar esses dois lados. Tá. Mas agora, o caso mais sério é sempre aquilo que é o exposto, aquilo que vem a público, aquilo que vê detalhes que mexa com o grupo. Tá. Que o processo é evolutivo. Por exemplo, essa noite lá, o processo todo é um problema de evolução. Extra. Funcional. Agora, é muito estranho, né? A hora que você pega aquele povo, cada um está pensando de um lado para o outro, assim, ó. Você está entendendo? Cada experiências díspares. Né? Isso é terrível. Por exemplo, uma coisa, os professores aí sabem disso. Uma coisa é você pegar uma classe de alunos harmonizados. São harmonizados pela homogeneidade.